A paz seja com todos, estamos de volta para mais um dia, compartilharmos juntos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho no livro de Atos, capítulo 16, vamos ler o versículo 25, que fala de Paulo e Silas. Vamos acompanhar a palavra do Senhor? Pegue a palavra de Deus aí agora, pertinho de você, e vamos ler juntos, amém? A palavra do Senhor nos diz no livro de Atos, capítulos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Aqui a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar sobre as meia-noites das nossas vidas. A meia-noite, né, a noite ali é o horário mais escuro, é o horário ali que todos, a maioria já estão a dormir, e há um silêncio mais sobre a terra, e aquela agitação, ela diminui, né, e você começa a ouvir até quem está em casa e não consegue dormir nesse horário, consegue ouvir até as batidas do próprio coração. Pelo tamanho ali, talvez ansiedade que você tenha passado, está passando. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a meia-noite. Qual é a meia-noite da sua vida? Qual é a meia-noite que você tem passado na sua vida? Uma meia-noite você está dormindo, você está como? Paulo e Silas, à meia-noite, eles estavam presos num cárcere. Paulo e Silas estavam injustamente ali aprisionados, foram açoitados injustamente, foram presos num cárcere muito profundo, muito escuro, muito frio. Aquele cárcere era, e ali estava Paulo e Silas. Aquela era a meia-noite de Paulo e Silas. E talvez eu estou falando agora com pessoas que têm passado meia-noite difícil, meia-noite que deveria estar dormindo, está acordado, aflito, desesperado, com o próximo amanhecer, está angustiado pela madrugada, está ali em angústia, aflição e desespero. E é com você que o Senhor quer falar neste momento. Você que tem passado meia-noites difíceis na sua vida. Mas a palavra do Senhor, ela nos quer ensinar. Quando isso estiver acontecendo com você ou com alguém da sua família, você e eu devemos fazer como Paulo e Silas. À meia-noite, o que eu vou fazer? Vou ficar desesperado, angustiado, aflito, vou ficar à frente da televisão assistindo um filme, não que não possa, mas talvez você está tão angustiado, tão desesperado, e às meia-noite da sua vida você tem pensado até mesmo em morrer. Você tem pensado em desistir, em dormir, não acordar mais. Você tem desejado que o amanhã não chegue, por tamanho desespero que está a sua vida, e você não saber como será o seu dia de amanhã. Mas a palavra do Senhor quer nos ensinar através da vida de Paulo e Silas. A meia-noite dele não estava fácil, porque ele não estava na casa dele, em cima da cama dele, com o cobertorzinho dele, mas ele estava num cárcere e ele estava preso injustamente. E aqui a palavra do Senhor diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus. Então, por volta da meia-noite, quando isso estiver acontecendo com você, seja meia-noite, seja 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas da manhã, ore, cante louvores ao Senhor. Faça como Paulo e Silas. Não fique pensando, remoendo o seu passado e ficando ansioso com o seu futuro. Louve, ore ao Senhor, pois somente Deus pode nos dar o escape, como deu a Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos. Aqui a palavra do Senhor diz por volta da meia-noite. E não fala quanto tempo que eles ficaram louvando, ficaram ali orando. Bem possivelmente, eles ficaram horas.
adorando, orando, buscando a Deus. E é isso que a gente precisa aprender. Não, a Bíblia, a palavra de Deus, a oração não é mágica, não é piripimpim. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar e piripimpim, já vai mudar totalmente a minha vida. Não é assim. Há um processo, há ali a gente precisa seguir a ordem de Deus e precisamos o quê? Nos posicionarmos. Não podemos desistir, não podemos parar, precisamos perseverar nas nossas meia-noites, precisamos perseverar em quem? Em Deus. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus, porque Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, então eu não vou desistir também. Eu vou buscar ao Senhor. Não importa quanto tempo, eu vou perseverar em Deus. Eu não vou largar o meu Deus. É assim que tem que ser o desejo do nosso coração. Temos que perseverar. E a palavra do Senhor diz que enquanto os demais presos os ouvia. Entendeu? Quando nós fazemos isso, nós não abençoamos somente nós. Quando oramos, quando louvamos a Deus, nós não somos somente nós abençoados, nós abençoamos os nossos próximos, quem está próximo de nós, a nossa família. Porque quando deitamos numa cama, pensamos em desistir, entramos em aflição, em angústia, nós trazemos também aflição e angústia também para quem está próximo de nós, eles também sofrem. Então, o que Paulo estava fazendo neste momento? Eles estavam abençoando também todos os presos que estavam em sua volta, os ouviam e estavam sendo abençoados também. Então, uma atitude, uma escolha nossa pode mudar a situação não somente nossa, mas de todos que estão em nossa volta. Você está entendendo isso? E o que a palavra do Senhor diz? Que na perseverança deles em orar, em adorar o Senhor de todo o coração, e eles não estavam esperando por isso. Com certeza, eles não estavam orando e clamando, louvando a Deus para que houvesse um terremoto. Mas eles esperavam algo em Deus, que é o que nós temos que esperar. Deus sempre fará algo em nosso favor quando perseveramos nele, quando se posicionamos em Deus. E no versículo 26, a palavra do Senhor nos diz assim: e de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Quando louvamos, adoramos ao Senhor em meio às meia-noites da nossa vida, o terremoto de Deus acontece, cadeias se abrem e correntes que estão prendendo a sua vida, prendendo a vida da sua família, são soltas e as trevas têm que bater em retirada. Eu já ouvi muitas pessoas falando que à meia-noite, madrugada, a gente orar, é o melhor horário, porque são menos pessoas orando, buscando a Deus. Eu não gosto de usar esse termo, porque o nosso Deus não é um Deus limitado. Nosso Deus, independente se é uma multidão, bilhões e bilhões de pessoas orando, ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, soberano, maravilhoso, que tem o mesmo poder de ouvir todos ao mesmo tempo. Então, quando falamos assim, nós estamos querendo até diminuir. Muitos falam isso porque já ouviu falar, achou bonito e começou a passar para frente, mas está errado. Porque isso diminui o nosso Deus, e o nosso Deus não é um Deus pequeno, nosso Deus é um Deus soberano, nosso Deus não é um Deus limitado, que precisa que a fila seja pequena para ele conseguir atender a todos. Não, nosso Deus consegue atender a todos que clamar e chamar pelo nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entendeu? Então, se o meu povo é muita gente, Deus não está falando, não, se a fila for pequena, eu vou abençoar aqueles que estão ali na fila, poucas pessoas. Não, é quem clamar, buscar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar o Senhor de todo o coração, o Senhor vai ouvir.
E é isso que nós temos que crer. Deus está me ouvindo e eu me arrependo, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor. E eu tenho aprendido tanto com Deus. Às meia-noite é a noite abençoada na minha vida. Faz 16 anos que eu entreguei a minha meia-noite a Deus. Minha meia-noite mesmo. Toda meia-noite eu estou orando. Faz 16 anos que se você me procurar meia-noite, eu vou estar orando. Aonde? Orando. Meia-noite, onde está Gisele? Orando. Eu vou estar orando, buscando sempre ao Senhor. Faz 16 anos, 2005. Foi o ano que eu comecei a entregar minha meia-noite ao Senhor. Foi um momento assim difícil, de luta que eu estava passando na minha vida. E eu não sabia o que fazer. E eu pedi, Deus, me ajuda, fala comigo, me dê uma resposta para que eu possa entender e fazer. E eu estava ali passando aquele momento difícil e o Senhor levantou ali um profeta, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, que eu não conheço, não sei nem o nome até hoje, não conheço aquela pessoa, mas o Senhor a conhecia e fez com que aquela pessoa falasse comigo. E aquela pessoa, ela falou comigo assim, ore por um mês, toda meia-noite. Até o final, Deus vai dar resposta para você. E eu orei. Eu fui ouvir, peguei aquela palavra daquela pessoa de Deus ali que foi direcionada por Deus falar comigo. E toda meia-noite eu comecei ali por um mês. E no final do mês ali, de 30 dias orando toda meia-noite, sem cessar, em ponto ali orando, conforme aquele profeta falou, aconteceu. E como aquele profeta falou, no final de 30 dias, orando todos os dias à meia-noite, Deus dará a resposta. E em 30 dias, como aquele profeta falou, Deus deu a resposta. Deus me deu a resposta. E depois daquele momento eu não parei mais de orar à meia-noite. Eu continuei em gratidão ao Senhor, louvando, agradecendo ao Senhor à meia-noite. E aí os anos foram passando e as pessoas chegando próximo de mim, me pedindo oração, pedindo aconselhamento. E aí o que a Gisele fazia? E faço até hoje? Vamos orar. Vamos orar. A que hora? Meia-noite. Aí eu comecei a falar, vamos orar 30 dias, meia-noite. Mas conforme Deus ia direcionando, não era para qualquer um também não. Não foi todos que eu falei, vamos orar à meia-noite. Conforme a direção que Deus dava ali no meu coração. Chame para orar meia-noite com você. E aí eu chamava. E aí, conforme a direção de Deus, o Senhor falava 30 dias. Uns, Deus falava 20, outros era muito mais dias. Que ele falava que ia dar resposta. E ali, conforme o Senhor ia orientando, ali nós íamos orando à meia-noite e Deus ia operando. Tinha uma moça, ela queria muito casar, ela morava junto com o rapaz e o rapaz não queria casar no cartório com ela. E ela me pediu oração e começamos a orar. Porque o único que pode mudar o coração de alguém é Deus. O único que pode convencer alguém é o Espírito Santo. A gente não. A gente pode dar uma opinião, um conselho, mas o Espírito Santo, ele tem todo o poder. E a gente colocou diante de Deus e falou, Senhor, seja feita a sua vontade. Abençoe esse matrimônio, que aconteça diante da sua presença. Ali, a gente colocou diante de Deus e quando estava chegando 30 dias, no final de 30 dias, a moça me ligou tão feliz, falando, Gisele, eu sem falar nada, ele chegou e me pediu meus documentos e foi pro cartório marcar o nosso casamento. E aí ela começou a glorificar e exaltar ao nosso Deus e eu junto, porque é muito bom ser respondido pelo nosso Deus. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando é homem, não cumpre. Mas quando é Deus, se cumpre.
E é isso, nós temos que perseverar no Senhor, não desistir, ser orientados realmente pelo Senhor. E aí os anos foram passando, e o Senhor foi me falando, eu não quero só para você a meia-noite, você se entregando só você a mim, eu quero você como um atalaia. Eu quero que você levante outros também, porque a maioria meia-noite está dormindo, ou está assistindo um filme, ou está em angústia e em desespero. Eu quero outras pessoas também, assim como eu estou fazendo na sua vida, eu estou te moldando. Eu também quero outras pessoas, então eu comecei a orar meia-noite e a convidar outras pessoas, e outras pessoas ficaram sabendo, e começou aquele mover da meia-noite. Aí Deus foi movendo e a gente começamos a orar, e muitas pessoas hoje oram à meia-noite, através ali do Senhor, que foi movendo a minha vida ali para a gente orar meia-noite. Aí tem um grupo lá na minha igreja, assim, os grupos, né? E ali eu punha a mãozinha ali e dizia, vamos entrar na sala do trono, toda meia-noite, toda meia-noite. E aí um dia Deus falou assim para mim, eu quero um grupo agora fechado de oração mesmo. E eu falei, ó Senhor, e agora, como que faz isso? Aí eu fui até o pastor, falei com o pastor, e ele autorizou, e a gente fez o grupo Sala do Trono. Eu falei, Senhor, qual é o nome? Aí o Senhor falou, Sala do Trono. E aí colocamos o nome, Sala do Trono. E à meia-noite as pessoas começaram a entrar, a orar. E Deus começou a fazer muitos milagres, muitas curas. Está fazendo até hoje, Deus está movendo. Ele é um Deus que move. Não porque nós somos bons, nós somos ruins. Mas Deus é fiel. Fiel à sua palavra. Ele é que sara, é Ele que cura. Nós não faz nada. E em tudo que fazemos ainda é pouco, muito pouco, diante de um Deus tão grande e maravilhoso que é o nosso. E meia-noite, às meia-noite, Deus começou a curar, a mover, só que também a meia-noite é um momento também de lutas, e foi o que aconteceu. Deus estava preparando o meu coração, me estruturando à meia-noite. E meia-noite, em 2019, entre 18 a 19 ali, para mudar o dia, né? Do dia 18 para o dia 19 à meia-noite, em junho, estava orando e meu pai, Deus estava recolhendo ele bem nesse horário. Eu não sabia. Na verdade, o Senhor já havia me falado, mas você não quer aceitar. Então, na hora que Deus estava falando para mim que estava recolhendo o meu pai, eu peguei uma foto e pus no grupo da Sala do Trono, meia-noite, do meu pai. E falei, vamos orar pelo meu pai, ele precisa muito das nossas orações. E ali, meia-noite, eu coloquei a foto do meu pai e comecei a orar com todos que estavam ali na Sala do Trono. E comecei a clamar, cura meu pai, Senhor, cura meu pai. Meia-noite. Mas o Senhor decidiu levar aos seus braços para a eternidade. E naquele momento que eu estava orando, terminando a oração, a minha mãe me ligou, minha irmã que estava com ele no hospital, dizendo, seu pai está indo embora. Naquele momento, a minha meia-noite ficou tão escura, mas tão escura, que eu entendi a meia-noite de Paulo e Silas. E aquele momento difícil ali da minha meia-noite, eu me ajoelhei ali perto da minha cama e comecei a clamar, comecei a chorar muito e muito alto. O desespero começou a querer tomar conta do meu coração. A angústia, meu esposo do lado, meus filhos em volta, e eu chorando, desesperada, angustiada, aflita. E na hora que eu pensei, o meu mundo acabou. O meu mundo acabou agora. Aquele momento, uma angústia, uma dor tão forte no meu peito. Mas de repente, a hora que eu pensei que acabou, veio um abraço em volta de mim, tão macio, tão caloroso. Aquele abraço, ele me levantou do chão. Aquele abraço me sustentou.
Aquele abraço arrancou aquela dor que eu estava sentindo, aquela angústia, aquele desespero. Aquele abraço que foi do Espírito Santo, da presença de Deus, arrancou toda a angústia, toda a tristeza. E eu deitei na minha cama. Não, eu estava triste, mas não tinha mais a angústia, aquele desespero. Passou, e por mais que eu buscava dentro de mim sentir, eu não encontrava mais aquele desespero e aquela angústia. É Deus. Deus na minha meia-noite, me sustentando. E à meia-noite, o Senhor, Ele falou comigo: agora o seu pai está comigo. Agora o seu pai, ele está bem. Ele não sofre mais com as dores. Ele está curado. Mas curado comigo nos meus braços. É difícil, mas temos que aceitar a vontade de Deus, porque se não aceitamos a vontade de Deus, pecamos contra Deus e sofremos, e machucamos e ferimos pessoas. Então, por isso é muito importante. E fazemos daí, se não aceitamos a vontade de Deus, nós fazemos a vontade do diabo, das trevas. E eu decidi, por mais difícil, doloroso, falta que o meu pai faz, eu decidi aceitar a vontade de Deus. E eu pedi a ajuda de Deus, do Espírito Santo, porque sozinha eu não suporto, eu não consigo, mas o Consolador consegue fazer isso por mim. E talvez você está passando um momento muito difícil na sua vida, seja uma perda, seja qualquer que seja a situação que você está passando. Tem alguém que pode e consegue fazer por você nessa meia-noite. O que você precisa é se entregar, confiar, orar sem cessar. No momento da meia-noite eu vou fazer como Paulo e Silas. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus. E deixe com Deus, pois Ele sabe trabalhar, Ele sabe agir, Ele sabe amar, Ele sabe cuidar, Ele sabe abraçar. E neste momento Deus quer soltar você desta cadeia. Deus quer abrir essa cadeia que você está enfrentando na sua vida há tantos anos. Deus quer te tirar desta cadeia. Ele quer soltar as algemas, as correntes que estão segurando os seus pés, as suas mãos de andar, de caminhar adiante. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua meia-noite. Mas você precisa se posicionar, você precisa escolher, você precisa decidir. Decida louvar ao Senhor e Ele vai. Decida adorar, decida orar, decida clamar e decida deixar tudo com Deus. E Ele vai mudar a sua meia-noite. Mas se você decidir ao contrário, não reclame mais das suas meia-noites. E siga, se é que dá para seguir. Mas sem Jesus não dá, mas com Jesus dá. Vai ser difícil? É difícil? É. Mas é muito melhor do que sozinho. Porque o nosso Deus sabe o que nós não sabemos. E o meu Deus sabia o que eu nunca sabia. Que um dia o meu pai seria recolhido meia-noite. A meia-noite que eu tenho orado há tantos anos, entreguei para Deus, Deus escolheu a meia-noite. E como eu deixei Deus tratar no meu coração, eu ainda continuo com muito fervor, orando ao Senhor à meia-noite. Porque eu entreguei a minha meia-noite ao Senhor. Quando entregamos ao Senhor a nossa vida, nossos dias, nosso tempo, o Senhor cuida de tudo, Ele nos sara. Quando não entregamos, ficamos feridos, machucados. E quantas pessoas não entregaram para Deus o seu dia, o seu tempo? E quando vai chegando um horário próximo, tipo uma perda, uma situação que passou, ele vai se desesperando. E se eu não tivesse me entregado para Deus, entregado as minhas meia-noites para Deus, quando chegasse a meia-noite, o normal sem Deus é ir se desesperando, é entrando em ansiedade, é entrando em pânico, em angústia, aflição e desespero, tendo algum tipo de ataque, nervoso. Mas como eu entreguei a Deus, quando vai chegando a meia-noite, eu sei que é o horário de eu buscar e adorar ao Senhor. E não me traz mais dores, porque o Senhor tratou tem tratado do meu coração.
e Ele quer tratar e cuidar do seu também. Deixe Jesus reinar nas suas meia-noite e Ele vai mudar toda a situação da sua vida. Basta somente um posicionamento seu, como o posicionamento de Paulo e Silas. Vamos orar. Apresente a sua meia-noite ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar a meia-noite do meu irmão, da minha irmã, deste homem, desta mulher, desse jovem, desta criança também que me ouve, e tem passado meia-noite difícil, seja meia-noite, seja 2 horas, 3 horas da manhã, ou até mesmo à tarde, de dia, de noite, tem sofrido angústias e aflições e não sabe mais o que fazer, só tem pensamentos negativos, pensamentos de angústia, de aflição, mas nós temos um Deus que é fiel, um Deus que pode resolver essa situação. Por isso eu quero apresentar o Senhor agora para esta pessoa, Pai. E peço que o Senhor trabalhe, toque no coração, na mente desta pessoa, Pai. E que ela consiga se posicionar como Paulo e Silas. E a meia-noite da vida dela seja mudada, de vez um momento de choro, de angústia, seja um momento de adoração, clamor e oração, assim como o Senhor fez e faz na minha vida. Faz na vida deste que ora e quer se posicionar diante da sua vida. Quebra, Senhor Deus, essas correntes que estão nos braços, correntes espirituais que estão nos braços, que estão nas pernas, na mente, impedindo, cadeias que estão no coração em volta, querendo impedir esta pessoa de prosseguir, ó Pai, de ver, de enxergar o adiante. Vem, Senhor Todo-Poderoso, move o Espírito Santo, sustenta, levanta homens e mulheres como Paulo e Silas, que não desiste, que segue em frente, que espera no Senhor. Fortaleça, Senhor, este coração, dê ajuda, dê suporte, dê fé, ó Pai amado, coragem, como o Senhor tem dado a mim, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por mim, está fazendo e irá fazer por mim e minha família, ó Pai, por cuidar da minha mãe, por cuidar das minhas irmãs, cuidar do meu esposo, por cuidar, Senhor, meu Deus amado, dos meus filhos, dos meus sogros, sobrinhos, cunhados. Muito obrigado, Jesus. E abençoe, ó Pai amado, esta família que também ora comigo neste momento. Obrigado por cuidar deles também, ó Pai. Continue movendo cadeias, que o terremoto espiritual que quebra cadeias aconteça agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. O Senhor está no controle de tudo. Crê somente.